Olá, eu sou a professora Helena de Toledo, docente do curso de Ciências do Esporte da FCA Unicamp, um curso no qual eu leciono algumas disciplinas, dentre elas a CP 102, História da Educação Física e do Esporte. O ano de 2021 continuou sendo um ano muito atípico por conta da pandemia ainda e do isolamento social. As nossas aulas foram remotas e ainda depois de um ano tentamos cada vez mais estimular, incentivar e ensinar os nossos alunos. E foi nessa perspectiva que tivemos uma ousadia neste ano. Trazer um trabalho da disciplina que pudesse congregar os alunos e também trazer os seus depoimentos. Trazer um pouco do seu passado com o esporte, um pouco do seu presente e perspectivas para o futuro. Entendendo que um dos grandes ensinamentos dessa pandemia foi, sem dúvida, a valorização da vida. E com ela, também, a valorização da ciência, a valorização da nossa história e o nosso desejo de um futuro melhor. Portanto, vivemos juntos nessa disciplina um presente repleto de superação. E é essa palavra que vai nortear os depoimentos que virão a seguir. Então, nesses meus anos de treinamento de vôlei, basquete, handebol, eu percebi o quão o esporte é transformador pra gente, tanto fisicamente quanto mental. Ele é educador e eu quero levar isso pra vida de muita gente e poder ser transformador pra eles também. Quando criança, notei na cidade uma falta de incentivo para a prática de esportes diferentes e hoje pretendo batalhar para que cada vez mais as pessoas possam praticar o esporte que desejam. Sou o Andrei, sou atleta de judô e futebol desde meus 4 anos de idade. Disputei campeonatos internacionais, nacionais e estaduais pelo judô, já fui filiado pelo futebol. Por conta da pandemia, tive que dar uma diminuída nos ritmos dos treinos, porque parou as competições e também não tinha tanto apoio e investimento no judô. Entrei para a ciência do esporte para tentar seguir na área do esporte e dar mais investimento e apoio, principalmente para o judô. Tem uma foto de eu lutando quando era pequeno. Então, uma coisa que mudou minha vida completamente foi a minha lesão no menisco do joelho, que eu tive me possibilitando de fazer atividades físicas. Como eu estava em casa, eu adquiri interesse por outras modalidades esportivas, principalmente o basquete e o automobilismo, principalmente a Fórmula 1, que hoje fazem parte da minha vida. Minha perspectiva do futuro é continuar descobrindo novas modalidades que eu me interesso e acompanhar as regras e principalmente a prática delas, né? Desde pequeno, sempre senti liberdade na prática do futebol, mas como negro, nunca me enxerguei em esportes elitizados. Hoje, identifico isso como um problema estrutural e um plano de aniquilação das diferenças. E a partir disso, pretendo ocupar esses espaços. Eu pratico futebol desde meus 5 anos de idade e viso a carreira profissional. E desde então tenho identificado um problema social e político, no qual seria a dificuldade de conciliação do esporte com o estudo. E como futuro cientista do esporte, a minha missão é fazer com que o estudo e o esporte andem de mãos dadas. Oi, eu sou a Bruna, tenho 18 anos e iniciei minha trajetória no esporte muito cedo. Tive que parar quando eu estava com 16 anos para começar a estudar e pensar em outro futuro para minha vida. E enxergo nisso um problema que está muito enraizado na cultura brasileira, a falta de visibilidade e reconhecimento que dão para os esportistas e atletas que são profissionais. Eu, uma futura profissional da área, penso em mudar, dando mais visibilidade e reconhecimento para as pessoas que querem se profissionalizar no meio esportivo e todo o apoio e suporte. Eu cresci em um bairro onde tinha uma escolinha de futebol do governo, onde lá eles tratavam como se fosse uma brincadeira o esporte. Eles só iam lá, jogavam uma bola e a gente ficava jogando. Não tinha um treino propriamente dito, assim. E eu, como profissional, queria mudar essa visão de tratar o esporte apenas como uma brincadeira e sim como algo sério. Eu joguei futebol a vida inteira e não consegui me tornar profissional por conta de oportunidade, por conta de... que é muito difícil aqui no Brasil você ser profissional. E com isso eu comecei a estudar na ciência do esporte a fim de tentar mudar a realidade de muitos jogadores de base e fazer com que esse caminho para o profissional seja muito mais fácil.
Eu era atleta de basquete e precisei parar para focar nos estudos, também porque no meu clube eles não tinham bolsas suficientes para atletas que não tinham condição como eu. Essa é uma realidade que eu quero mudar no Brasil a partir do que eu estudo no meu curso de Ciências do Esporte. Meu nome é Henrico e durante muito tempo da minha vida eu fiz ginástica artística e durante todo esse tempo que eu fiz eu escutei muita gente falando que eu não ia crescer, que eu ia ter problema no joelho, que é um esporte para mulher. E eu, como futuro profissional, desejo para o futuro conseguir combater toda essa intolerância, toda essa ignorância. Bom, eu cresci no meio do futebol e uma coisa que me marcou muito foi que os treinadores sempre tinham as mesmas ideias de jogo e eu, como futuro profissional, pretendo trazer inovações para essa área. Eu treinava ginástica rítmica num local onde se valorizava apenas um padrão estético dentro da prática da modalidade e eu sofria muito com isso porque eu não conseguia atingir esse padrão. Eu descobri na disciplina que os padrões eles são socialmente estabelecidos e que eles podem ser mudados. Eu pretendo agir nessa questão para que outras atletas não sofram com isso. Olá, meu nome é Jefferson e eu parei de jogar bola com meus 13 anos de idade por conta de um motivo que muitos brasileiros passam todo ano, ter que escolher entre o esporte e o estudo. O meu sonho como profissional de esporte é fazer com que os brasileiros e os jovens não tenham que passar por isso, para que, além de formarmos esportistas, podemos formar cidadãos, que o Brasil tanto necessita. Até hoje eu sou atleta de saúde mentais, mas ao longo da minha trajetória eu tive muitos amigos que tiveram que parar por conta principalmente financeira. Então, com o meu curso eu quero, além de estar no meio do esporte, que eu consiga fazer com que tenha cada vez mais investimentos para a melhora do esporte brasileiro. Eu jogava futebol pelo time do meu bairro e eu notei que no meu bairro, assim como nos outros, não tinham profissionais suficientes para treinar as crianças e as pessoas que jogavam. E com meu conhecimento na ciência do esporte, eu pretendo mudar a situação. Bom, eu sempre acompanho os esportes, assistindo na TV, no estádio, tudo que é tipo de esporte, né? Mais pro lado profissional, né? E escolhendo o curso, esse foi mais meu pensamento, mais pro próprio desempenho, assim. E quem sabe, se isso acontecendo, eu não possa contribuir para a evolução do esporte de alguma forma, né? Assim como a gente viu na disciplina. Bom, esse aqui é o meu maior marco para a história do esporte, foi com 9 anos, conquistei esse troféu aqui. Aí desde então eu joguei bola, parei um tempo por causa de lesão e tal, mas a gente tá aí e aí eu quero fazer o quê? Estudar bastante para eu um dia estar lá no alto rendimento e conquistar muito mais desse daqui. E é isso, valeu. Eu fazia basquete e vivenciei preconceito para a inclusão e permanência de atletas negros em clubes. Concluí com os meus estudos que isso foi histórico e estruturalmente construído em nossa sociedade e desejo mudar. Minha relação com o esporte estava totalmente ligada ao futebol, mas por conta de falta de oportunidades tive que escolher entre ele e os estudos, até que passei na Unicamp e tive a oportunidade de ter as aulas dessa disciplina, onde aprendi um pouco sobre a história e o desenvolvimento dele ao longo do tempo. E como um futuro cientista, eu tenho o compromisso de deixar as práticas mais receptivas e democráticas a todos. Eu fui atleta de polo aquático e durante minha trajetória eu percebi que o governo ele não investe muito nesse esporte. Então, com a minha formação, eu pretendo mudar esse paradigma. Eu fazia escolinha de futebol quando eu era pequeno e lá eu consegui desenvolver uma disciplina e conhecer diversos conteúdos pedagógicos para crianças. E eu quero no futuro aplicar esses conteúdos pedagógicos, diferenciar só da prática e colocar pedagogia no esporte e mostrar pelos seus benefícios. Eu pratico automobilismo, principalmente o kart. E dentro deste esporte eu consigo observar que existe um forte preconceito com pilotos e pilotas que não fazem parte de uma família já consagrada dentro deste esporte. E como futuro cientista do esporte eu pretendo falar com os kartódromos, com as academias de pilotos e até os autódromos sobre terem projetos mais abrangentes para toda a população. Eu vivi e trabalhei muito tempo no futebol e vivenciei muitos treinamentos e metodologias atrasadas, além de muitas injustiças e talentos mal compreendidos visando somente a técnica e o preparo. E agora, como profissional de ciência do esporte da área, pretendo mudar essa realidade. Como criança, sempre notei
quantidade de homens e mulheres atuando na área e gostaria de mudar esse cenário. Desde a infância eu pratiquei futebol, natação e outros esportes. E por falta de incentivos, falta de oportunidades, por ter que focar mais nos estudos, eu tive que parar. E agora eu faço curso de ciência e esporte para tentar mudar isso, dar mais oportunidades para quem merece e se esforça todo dia. Eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, mas chegou um momento na minha vida que eu tive que escolher entre jogar bola e estudar. Então, no meu curso, eu pretendo no futuro mudar essa realidade para que as pessoas não tenham que escolher entre os dois. O esporte, principalmente o futebol, durante os últimos anos, continua a mesma coisa, com os mesmos pensamentos retrógrados. A minha perspectiva e ambição no esporte é revolucionar tanto a maneira como se pensa o esporte, como a maneira como se pratica. Eu sempre fiz parte de times e clubes e eu percebi que muito do treinamento é baseado em estruturas e ideias do passado. Eu pretendo, quando eu me tornar um profissional da educação física, criar um ambiente de inclusão e que não reproduza preconceitos. Eu era atleta de futebol e precisei parar porque quebrei meu tornozelo. E eu quero trabalhar com alta performance no meu curso para poder levar a sabedoria e a forma de treinamento certa para as pessoas e não passarem pela mesma coisa que eu passei. Vi que no esporte há muita desigualdade construída pela sociedade e eu quero mudá-la. Meu nome é Matheus Rodrigues Santos, pratico Kung Fu desde 2013 e muitos atletas, assim como eu, tinham dificuldades de participar de campeonatos por conta da falta de investimento. E pretendo melhorar esse cenário quando me formar em ciência do esporte, assim, e ajudar no alto rendimento. Na minha cidade, há pouquíssimos projetos sociais esportivos. Assim, as pessoas precisam recorrer a escolinhas ou projetos particulares, o que dificulta a inclusão das famílias mais vulneráveis financeiramente no esporte. Sempre pratiquei futebol desde minha infância. Quando eu era mais velho, eu me tornei atleta de futebol, mas infelizmente não cheguei em nenhum clube, não consegui me tornar jogador profissional, mas por amor ao esporte e senti que eu tenho uma vocação para o esporte, eu tenho um sonho de trabalhar nele e o que eu espero do meu curso é que ele me forneça todas as bases para que, a partir das minhas qualidades e meus pensamentos, eu chegue e realize meu sonho, que é trabalhar no meio do esporte. Bom, desde pequeno eu sempre fui apaixonado pelo esporte em geral. Mais pelo basquete e pelo vôlei, né? Mas, eu sou do interior e eu nunca tive acesso a esses esportes. E, eu gostaria de mudar isso. O meu objetivo como cientista do esporte é trazer o esporte para crianças que, não têm essas oportunidades. E é isso que eu desejo. Na minha vida como atleta de capoeira, eu sempre percebi um grande preconceito vindo principalmente das pessoas mais velhas. E como futuro cientista do esporte, eu quero combater esse preconceito e levar a arte e a cultura da capoeira para mais pessoas. Eu tive que parar de praticar esporte para estudar para os vestibulares e percebi que isso é muito comum no meio esportivo. Eu quero mudar essa realidade conforme eu for adquirindo conhecimentos no meu curso de Ciências do Esporte. Quando criança, vivi um treinamento de futebol que era automatizado e cerceador da criatividade daqueles que jogam, e como profissional quero evitar isso e devolver o jogo ao jogador. Oi, eu sou o Thales, eu jogo futebol americano e flag football e a história que mais me marcou no esporte foi no ano passado que eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos para aprender mais sobre futebol americano. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Duzão, um jogador brasileiro de futebol americano da NFL. E minha perspectiva para o esporte no Brasil é melhorar a estrutura e o apoio e os patrocínios que tem no esporte, desenvolver o esporte no geral, tanto nas crianças quanto nos adultos. Eu treinei vôlei durante o Fundamental 2 e era perceptível que a relação da escola com o esporte é muito grande e tem que ser valorizada. E como profissional eu quero acentuar isso para as pessoas. Há muito tempo eu noto uma falta de investimento no futebol feminino
Isso ficou evidente durante as aulas de História da Educação Física e do Esporte, da professora Lica. E isso fica muito evidente nos anos de iniciação dessa modalidade esportiva. E isso é algo que eu quero mudar. Eu praticava futebol e tive que parar por conta dos estudos. Atualmente, eu vejo uma falta de investimento e incentivo nos esportes na escola. E agora, como estudante de ciência de esporte e futuro profissional, eu tenho como obrigação melhorar o incentivo dos esportes desde a juventude. Temos que entender o que aconteceu no passado para quebrar os padrões e preconceitos que existem no presente, criando novas rupturas para o futuro, onde as possibilidades serão mais inclusivas e não elitistas. Eu percebi que nas academias, atualmente, existe muito preconceito e também muita falta de preparo, vindo dos professores e treinadores que dentro delas trabalham. E por isso, eu como profissional, desejo mudar isso no futuro. Treinei basquete, futebol, capoeira e eu não sei como seria minha vida sem o esporte, porque o esporte dentro da minha vida é uma peça muito fundamental e eu realmente não me imagino sem o esporte presente. Superação. 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 Superação.